Gênesis, o primeiro livro, capítulo 12. Para que os nossos visitantes fiquem por dentro, nós começamos semana passada uma série de pregações que vai durar pouco tempo, apenas 2 meses. Na verdade, pouco mais de 2 meses, né? Vai ser esse final de novembro, dezembro e janeiro inteiro. Acho que eu não tinha falado isso com o pessoal. Pensando nessas semanas, esqueci de mandar para vocês, mas nós vamos falar sobre esse mesmo assunto, esse final de ano todo e o mês de janeiro inteiro, que é o tema culto em família. Amém? Nós começamos a falar sobre culto em família. E fazendo um resumo rápido do que eu preguei semana passada, se depois vocês quiserem ver, tem gravado, tem no YouTube, nós podemos mandar o link para vocês verem e estarem por dentro. O culto em família é diferente das células, por exemplo. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui já ouviu falar de células, de grupos pequenos, que é reunir numa casa, né, e fazer um culto lá e tudo mais, convidar amigos, parentes para estar lá. O culto em família é diferente das células e é diferente do culto público aqui. Por quê? Por que ele é diferente do culto público? Porque ele tem uma dinâmica diferente, né? Normalmente aqui, por enquanto, né, eu lidero tudo, eu praticamente sou eu que falo, mas por enquanto, tá? Por até Deus ir despertando dons em alguns aí, né? Deus vai mandar pessoas e vai despertar dons, mas enquanto isso eu vou liderando tudo. E é diferente por quê? Porque a dinâmica é diferente, todos podem participar. E é diferente dos grupos pequenos porque é o culto em família apenas. O propósito do culto em família não é convidar amigos e parentes, né, de longe, que não moram no mesmo teto, para fazer parte do culto juntos. O culto em família é o culto, seja uma vez por semana ou todos os dias. Isso aí nós vamos mudando à medida que a gente for caminhando. A princípio, a nossa meta é no mínimo uma vez por semana, em que a família que mora debaixo do mesmo teto se reúne um dia da semana, um horário específico de no máximo 30 minutos, não precisa mais que isso, para que também não fique igual o culto dos domingos, né? Mas no máximo meia hora, onde a família se reúne e ali ela louva a Deus através das canções, lê a Bíblia ou, dependendo da pessoa, se já tiver desenvolvido ali o dom, compartilha ali o trecho da escritura que leu, ajuda os membros da família a ler. Se a caminhada está sendo começada, apenas ler juntos a Bíblia e orar a Deus, né? Podemos ler o salmo novamente que foi lido no domingo, e aí a gente ora baseado novamente e intercede. Eu tenho certeza que toda a família tem vários motivos para orar a Deus, né? Seja problemas que estão passando, seja bênçãos que deseja, e seja também simplesmente por adorar a Deus, que nós não oramos apenas para pedir, nós oramos às vezes simplesmente para exaltá-lo, para dizer quem ele é, igual essa canção, essa última que nós cantamos, é uma canção, mas também é basicamente uma oração a respeito de quem Jesus é, né? Então o culto em família é isso. Os membros, eu costumo dizer que, tirando os que moram, com exceção dos que moram no mesmo teto, o resto dos familiares é parentes, né? Família para mim é que mora debaixo do mesmo teto. Eu faço essa separação. Então o culto em família é o culto daqueles membros que moram debaixo do mesmo teto e que se reúnem para adorar a Deus. Amém? Essa é uma prática que, semana passada eu introduzi dizendo isso, nos últimos 100 anos para cá, da vida da igreja, é uma prática que se perdeu na vida da igreja cristã. Desde que a igreja foi fundada por Jesus, podemos dizer assim, né? A igreja tem 2020 anos, podemos dizer assim, desde o nascimento de Cristo, a igreja já existe. Ao longo da história da igreja, era uma prática comum na vida dos cristãos. Era uma prática comum na vida dos cristãos cultuar a Deus em família. Só que dos últimos 100 anos para cá, o pessoal que estuda melhor isso aí, mais detalhado, diz que dos últimos 100 anos para cá, perdeu-se essa prática. Dos últimos 60 anos para cá, as igrejas estão resgatando os grupos pequenos, que são as células. Então, muitas igrejas, e a cada vez aumenta o número de igrejas que fazem células, que fazem grupos pequenos, né? Reúnem um grupo de cristãos, marca na casa de alguém, convida amigos para essa célula e evangeliza nessa célula. Mas o culto em família ainda são poucas as igrejas que resgataram essa prática fundamental da vida cristã. E nós queremos aqui na Cristo
necessidade resgatar isso na vida da nossa igreja. Amém? E queremos priorizar acima das células. Amém? E os cultos que nós vamos dedicar a isso, esses 2 meses falando disso, é para mostrar como que o culto, nós vamos priorizar o culto em família até mesmo acima das células. Amém? Eu tenho dito só para a gente entender como que nós vamos priorizar o culto em família. Se nós tivermos que escolher entre células e o culto em família, nós vamos priorizar o culto em família. Se não tivermos como praticar os 2, Lucas, minha família não tem como praticar célula e culto em família. Qual você acha que nós priorizamos? Culto em família. Amém? Culto em família. Porque, como diz um pastor que eu gosto de ouvir, o segredo para uma igreja saudável são famílias saudáveis. E o segredo para uma família cristã saudável é ela cultuar a Deus juntos. Amém? Não apenas no domingo. Até porque nós passamos aí meses na pandemia sem poder estar num local como esse, num culto como esse. E infelizmente nós vimos muitas famílias, se não perderem a fé, esfriar o seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque não estavam treinados e habituados em cultuar a Deus em família. E como ninguém podia sair, ninguém podia fazer culto, não podíamos receber nem mesmo os irmãos que estamos em casa, muitas famílias esfriaram a sua fé por causa disso. Então, já pensando numa próxima pandemia, que infelizmente é a realidade, e também, como eu disse semana passada, existem países no mundo em que o cristianismo é perseguido a tal ponto que, se eles realizarem cultos como esse, pessoas entram, invadem e, no pior das hipóteses, matam aqueles que são cristãos. E como eu, particularmente, acredito que o Brasil ainda vai chegar a esse ponto, a gente já vai preparar a igreja para cultuar Deus em família. Para que, se a gente, seja por causa de uma pandemia, seja por causa de perseguição ou por qualquer outro motivo, que não pudermos reunir como igreja num culto público como esse, e nem mesmo como células, as famílias já estão habituadas a cultuar Deus juntos, e assim poderão permanecer com a sua fé inabalável, independente do que elas façam. Amém? Então esse é um resumo breve da semana passada, e é sobre isso que nós vamos falar. Semana passada eu falei sobre o culto em família no Éden, mostrando como que a vontade de Deus ao criar o primeiro casal, Adão e Eva, e constituir a primeira família, era que eles vivessem para a glória de Deus. E só para você entender o último detalhe, culto, o que significa a palavra culto? A palavra culto significa um conjunto de atitudes que as pessoas tomam para cultuar uma divindade. Então, culto é mais do que apenas uma reunião num salão como esse aos domingos, ou em qualquer outro dia da semana. Culto é toda atitude, toda prática que nós temos e fazemos com a intenção de adorar a Deus. Então, a partir do momento em que nós nos reunimos aqui e cantamos louvores e lemos a palavra de Deus e a gente prega a palavra de Deus, nós estamos cultuando a Deus. Mas tem o mesmo valor você fazer isso na sua casa. Tem o mesmo valor você parar no seu horário de almoço, por exemplo, e fazer uma oração a Deus, ouvir um louvor a Deus. Então, toda atitude que nós tomamos com a intenção de adorar a Deus e viver para a glória do Deus no qual nós cremos, nós podemos dizer que são cultos. Amém? E especificamente nessa série, nós vamos falar do culto em família, que é aquele momento em que nós vamos separar da nossa rotina familiar para parar, louvar a Deus através de canções, ler as Escrituras, que é o livro através do qual Deus se revelou, e orar e tomar atitudes juntos para adorar a Deus. Amém? Hoje nós vamos ver o culto em família na aliança que Deus fez com Abraão. Então vamos ler Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler Gênesis 12, do 1 ao 4. Vamos ler o capítulo 15, do 1 ao 6. E o capítulo 18, do 16 ao 19. Pode chegar para isso. Então vamos lá, Gênesis 12. Diz assim, do versículo 1 ao 4. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, eu
eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Vamos para o capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1 ao 6. Lemos os 12, agora é só virar a página. Capítulo 15, do 1 ao 6. Diz assim: Depois disso, Abrão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo, eu o protegerei de todo o perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes? Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso Deus o aceitou. Capítulo 18 agora, versículos 16 a 19. Os números pequenos, 16 a 19. Diz assim: Depois os visitantes se levantaram e foram para o lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: Não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Amém? Até aí, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Que o Senhor possa nos ensinar nesta noite, através da história de Abraão, a importância de nós cultuarmos ao Senhor de família. Que o Senhor possa mudar o nosso coração nessa noite, para que a gente possa compreender como família a importância de vivermos para a tua glória e cultuarmos ao Senhor e ensinarmos os nossos filhos nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém? Bom, antes de entrar de fato aqui na história de Abraão, deixa eu dar um resumo de Gênesis 1 a 11 primeiro. Gênesis 1 e 2 mostra Deus criando todas as coisas. E a frase que termina o capítulo 2 é Deus olhando para a criação e dizendo: tudo que eu criei é muito bom. Então Deus é o Deus que criou todas as coisas. Ele criou tudo que nós vemos, tudo que nós percebemos, todo o universo foi Deus quem criou. E a Bíblia diz que no fim da criação, depois de ter criado tudo, Deus olhou e Ele mesmo disse: tudo que eu criei é muito bom. Então toda a criação, no princípio de todas as coisas, Deus criou tudo muito bom. Mas aí vem o capítulo 3. E o capítulo 3 narra a entrada do pecado no mundo. O primeiro pecado que o primeiro casal e a primeira família cometeu, que foi de deixar de estar contente com Deus e querer mais do que Deus havia dado para eles, que é comer o fruto, que é ter um entendimento a respeito do bem e do mal, e em outra oportunidade nós falamos especificamente disso. Mas resumindo, Adão e Eva pecaram, se rebelaram contra Deus, quiseram ser os governantes da sua própria vida. Em outras palavras, quiseram viver para si mesmos e viver para o que o nariz deles apontasse. Em outras palavras, eles quebraram o relacionamento que eles tinham com Deus e passaram a viver por si mesmos. E nós lemos no capítulo 3 que houve consequências no mundo inteiro por causa do pecado. Nós lemos que o próprio Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado. A partir do momento em que Adão e Eva pecou,
a Bíblia em vários locais, por exemplo, Gênesis 3:17, 5:29 e 8:21, são versículos onde o próprio Deus diz, e as pessoas que viveram nesse período, após o primeiro pecado, reconheceram que a terra estava amaldiçoada. Não precisa ler, mas eu vou voltar rapidinho e eu vou ler. Olha o que diz Gênesis 3, versículo 17. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Olha o que diz: por causa do que você fez, a terra será maldita. A terra aqui é referente a toda a criação. A criação inteira, por causa do pecado de Adão e Eva, se tornou amaldiçoada. No capítulo 5, versículo 29, olha o que é dito. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse: o Senhor Deus amaldiçoou a terra, e por isso o nosso trabalho é pesado. Mas este menino vai trazer descanso para todos nós. Capítulo 8, versículo 21 diz assim: o cheiro dos sacrifícios agradou o Senhor, e ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. E aqui mais uma vez o que o Salmo 14 diz, né, que nós começamos aqui. Mas aqui eu estou lendo esses 3 versículos para mostrar para vocês que, após o primeiro pecado, a terra se tornou amaldiçoada. E as consequências que nós colhemos até hoje no mundo é consequências do pecado. O pecado, a partir de Gênesis 3, foi criando cada vez mais problemas no mundo. No capítulo 4 de Gênesis, nós vemos o primeiro assassinato. E o primeiro assassinato não foi de um vizinho matando o seu outro vizinho. Foi de um irmão matando irmão. Abel matando Caim. E a partir disso, a gente só vê catástrofe, a gente só vê miséria, que é o que o próprio Deus diz aqui no capítulo 8. As pessoas, desde a sua juventude, só pensam em coisas más. Que é o mesmo que ele diz lá no Salmo 14, e é o mesmo que a Bíblia inteira diz. O pecado, quando entrou no mundo em Gênesis 3, contaminou, como se fosse o coronavírus, toda a humanidade. E por causa disso, todos se tornaram maus. E por causa da maldade do homem, a terra se tornou amaldiçoada. Por que eu estou resumindo Gênesis de 1 a 11? Porque o capítulo 10 e 11 termina com o ápice da maldade. O ápice da maldade, que é, em Gênesis 11, o povo, já após o dilúvio, construindo uma torre. E querendo construir uma torre que fosse até o céu, a famosa Torre de Babel. E qual era o propósito dele? Eles disseram: nós vamos construir uma torre que chegue até o céu e vamos construir um nome para nós mesmos. O ser humano foi criado para viver para a glória de Deus. Mas desde o primeiro pecado em Gênesis 3 e o ápice em Gênesis 11, a humanidade se rebelou contra Deus e quis viver para si mesma. E não mais para glorificar a Deus, mas para construir e glorificar a si mesmos. Amém? E Deus então vem e confunde as línguas, e aí, sem entender um ao outro, eles já não pararam a construção. E aqui nós chegamos ao capítulo 12 de Gênesis. E para a gente entender o chamado de Deus para Abraão, nós precisamos entender esse pano de fundo que é Gênesis de 3 a 11, que é a terra amaldiçoada. Deus então aparece para Abraão e faz um chamado a Abraão. Olha o que ele diz. Certo dia o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. De Gênesis 3 a 11, a palavra maldição aparece 5 vezes, em todos os capítulos. E apenas nesses 3 versículos, Deus repete para Abraão a palavra bênção 5 vezes também. Os estudiosos acreditam que é Deus mostrando o quê? Deus estava chamando Abraão e dizendo para Abraão: Abraão, eu escolhi você. Para quê, Deus? Porque eu vou dar filhos, muitos filhos para você. Lembra do capítulo 15 agora? Deus chama Abraão meio que duvidando que ele não tinha filhos, ele não podia ter filhos.
Ele já era velho, já havia tentado várias vezes, mas não havia conseguido ter filhos. E Abraão já estava descrente, vamos dizer assim. E meio que ali ele duvida: ah, Deus, eu não vou ter, como que o Senhor vai me abençoar? De que vale as bênçãos do Senhor se eu não tenho filhos? E Deus leva ele para fora da tenda. As traduções, essa tradução não diz tenda, mas a Bíblia diz que Deus leva ele para fora da tenda e manda ele contar as estrelas. E quando ele fala assim, é impossível contar, Deus diz assim: exatamente esse vai ser o número dos filhos que eu vou dar para você. E Deus então diz assim: eu estou escolhendo você e a sua esposa Sara, porque eu vou dar muitos filhos para vocês. Os filhos de vocês, a sua família vai se tornar uma nação. E através da sua família, da nação que vai surgir a partir da sua família, eu vou abençoar todas as famílias da terra, todos os povos da terra. O chamado de Deus a Abraão aqui é para restaurar tudo que foi estragado no capítulo 3 ou capítulo 11. Então, recapitulando mais uma vez, nós vemos no capítulo 3 ou capítulo 11 de Gênesis que por causa do pecado a terra toda foi amaldiçoada. E irmão passou a matar irmão. E todos os problemas que a gente lê em Gênesis. E aqui Deus chama Abraão e faz uma promessa para Abraão: eu escolhi você, por isso pega a sua esposa, sai do meio dos seus parentes, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar qual é. E lá eu vou fazer de você uma grande nação. Lá eu vou te abençoar. E eu não só vou abençoar você e a sua família. As recompensas, a bênção, não é apenas para você e sua família, mas é para o mundo inteiro. Mas eu vou usar você e a sua esposa, você e a sua família. Então olha que bênção. Deus chama um casal, diz que vai dar para ele uma grande família, que vai se tornar uma grande nação, mas ele diz assim: através da sua família eu vou abençoar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Quando a gente fala de bênção hoje dentro da igreja, a gente logo pensa em bênçãos materiais. Mas quando a Bíblia usa a palavra bênção, ela está falando muito mais do que bênçãos financeiras ou materiais. Quando a Bíblia fala bênção na Bíblia é a restauração de todas as coisas. Bênção na Bíblia, poderemos dizer assim, é uma obra completa de Deus na nossa vida, e não só na nossa vida, mas no mundo inteiro. É o que Deus está dizendo para Abraão: eu vou fazer de você uma bênção, mas através da bênção que eu vou derramar sobre a sua família, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então, abre um parênteses aqui. Quando você for orar a Deus, pedindo a Deus uma bênção, peça a Ele que dê a você o que Ele quer dizer como bênção, que é uma obra completa. Deus não quer nos dar apenas bênçãos materiais, bênçãos, um bom emprego, um bom carro, uma boa casa. Não. Deus quer fazer uma obra completa na nossa vida. Amém? E o Deus da Bíblia, em toda a Bíblia, Ele é um Deus assim: ou você recebe dele a obra completa, ou é melhor nem pedir. Porque Deus, quando entra na vida de uma pessoa, quando Deus chama uma pessoa, Ele não chama uma pessoa, ou Ele não se relaciona com uma pessoa apenas para dar uma casa própria no carro. Quando Deus estabelece uma aliança, e aqui Deus está estabelecendo uma aliança com Abraão, uma aliança que vai durar o resto da vida inteira, uma aliança que vai influenciar todo o resto da história da Bíblia. A partir de Gênesis 12, todo o resto da Bíblia, de Gênesis 13 a Apocalipse 22, é tudo resultado da promessa que Deus fez para Abraão aqui, da aliança que Deus fez para Abraão. Porque para se relacionar com o Deus da Bíblia, é preciso entrar numa aliança com Ele. Amém? Deus não é como, vamos dizer assim, Deus não é aqueles namoradinhos, Deus não é as pessoas da modernidade atual e que quer só ficar, né? Deus é um Deus de aliança. Amém? Deus é um Deus de aliança. Ele quer estabelecer um relacionamento de aliança conosco. E esse relacionamento de aliança envolve Ele nos abençoar. Mas lembrando que bênção é um trabalho completo. É algo que afeta não só a nossa vida financeira, não só o nosso relacionamento familiar, como é uma bênção completa. É isso que significa ter o Senhor Jesus como Senhor na nossa vida. É dono de tudo. Nós cantamos aqui na canção: não há nada que já não pertença a Ele. Amém? Então Deus é que chama Abraão e faz uma aliança com Abraão. Uma aliança que Deus diz assim: a minha parte na aliança é abençoar você em todos os aspectos da sua vida.
e usar você, tornar o seu nome famoso, mas não é famoso para que você receba glória, mas é tornar o seu nome famoso para que todas as nações do mundo vejam que eu estou usando você para abençoar todos eles. Amém? Para abençoar todos eles. E aqui mais uma coisa que a gente pode aprender. Deus nunca nos abençoou para que a bênção afete apenas nós e a nossa família. Deus sempre quer nos abençoar para que através dessa bênção que Ele nos concedeu, a gente seja usado por Ele para abençoar outros. O chamado de Abraão não é um chamado exclusivo. Deus não está dizendo, eu vou abençoar você porque o meu caso é com você. O resto, né? Não, Ele está dizendo assim, eu vou abençoar você. Eu estou fazendo uma aliança com você, mas saiba desde agora que eu estou escolhendo você e a sua família para que através de vocês eu abençoe todo o resto. Então que a gente possa orar assim também, né? Deus, abençoe a minha família, a minha casa, meus filhos, mas usa-nos como uma bênção para as outras pessoas também. Amém? Essa é a aliança que Deus está fazendo com Abraão. Agora vamos para o capítulo 18. Vamos para o capítulo 18. Capítulo 18. Versículos 17, 18 e 19. Então você viu, no capítulo 12, Deus aparece para Abraão e chama Abraão. Abraão obedece, e a parte de Abraão era andar com Deus, era crer em Deus. Amém? Qual que era a parte de Deus? Fazer tudo, abençoar ele, né? Fazer aquilo que Abraão não poderia fazer. Qual era a parte de Abraão? Crer em Deus e se entregar a Ele. E é o que o capítulo 15 nos diz que Abraão fez. Olha o versículo 6 do capítulo 15. Quer ver? Capítulo 6 do capítulo 15. Versículo 6 do capítulo 15. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Ou seja, o que Abraão tinha que fazer? Dizer, Deus, que assim seja. Amém? Que assim seja. Eu me lembro de Maria, quando o anjo apareceu para Maria e disse assim, você vai ficar grávida. E Maria disse assim, como? Se eu nunca me relacionei com nenhum homem, se eu nunca me deitei com nenhum homem. E o anjo disse assim, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o filho que vai nascer em você será chamado Filho do Altíssimo. O que Maria disse para o anjo? Seja feito em mim o que o Senhor quiser. Em outras palavras, né? Não lembro as palavras exatas. Mas essa é a resposta que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é que a gente simplesmente creia nele. Crer é se entregar, é confiar. Se Deus falou, tá falado. Amém? Se Deus não falou, tá. Como que vai? Eu não sei como que isso é possível. Igual Abraão não tinha filhos. Como Deus vai falar? Maria, né? Eu sou virgem. Como que eu vou engravidar? Nossa parte da história não é entender como vai ser feito, é apenas crer em Deus. Mas Deus revela como que Ele vai fazer isso. E aqui no capítulo 18 Ele diz assim, versículo 17, olha Deus dizendo. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo, não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Para aí, o que Deus está dizendo aqui? Qual que é a história do capítulo 18? Existia uma cidade, aqui na época de Abraão, que era Sodoma e Gomorra. Talvez você já ouviu esse nome, Sodoma e Gomorra. Até hoje é conhecido, é tido como exemplo de uma cidade corrupta. Normalmente quando a gente quer falar da maldade de algo, a gente diz, parece Sodoma e Gomorra. Está parecendo Sodoma e Gomorra essa cidade. Esse lugar está parecendo Sodoma e Gomorra. Que a perversidade e a maldade está crescendo. E o sobrinho de Abraão morava lá, Ló. Morava em Sodoma e Gomorra. E os pecados, a Bíblia diz que os pecados de Sodoma e Gomorra chegaram até Deus. Os pecados de Sodoma e Gomorra chegou num nível tal que sabe qual é a decisão que Deus tomou? Eu vou destruir essa cidade. Vou destruir essa cidade. E aqui é por isso que Deus diz, aí você vai entender agora. Deus diz assim, ó, não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. É disso que Deus estava tratando aqui, é disso que Deus está falando. Deus já tinha decidido a destruir Sodoma e Gomorra, e Ele diz assim, eu não vou esconder de Abraão o que eu pretendo fazer. E Deus então vem contar para Abraão o que ele ia fazer, até porque ele sabia que o sobrinho de Abraão morava nessa cidade. E aí olha o que ele diz no versículo 18. Por que eu não vou esconder de Abraão o que eu pretendo fazer? Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa,
e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Por que Deus decidiu não esconder de Abraão o que ele ia fazer? E ele revela: porque eu o escolhi para que através dele eu abençoe todas as famílias da terra. Porque eu o escolhi para que ele ensine os seus filhos a andar nos meus caminhos. E ele ensinando os seus filhos a andar nos meus caminhos, eu vou poder fazer na vida dele, da família dele, dos filhos dele, aquilo que eu prometi. Então olha para você ver o nível de aliança que Deus faz com a pessoa. Deus então vai e conta para Abraão o que ele ia fazer. Inclusive Abraão vai e intercede a Deus por Ló. Abraão pede a Deus para tirar Ló primeiro e depois destruir a cidade, que é o que de fato acontece. Deus manda anjos ir lá e falar com a família de Ló: sai daí, porque Deus vai destruir tudo. E é o que acontece. Mas deixa eu focar aqui nos versículos que nós lemos aqui. Por que eu estou querendo enfatizar? O que eu quero enfatizar nesse versículo e o que isso tem a ver até agora com o culto em família? Porque olha a responsabilidade que Abraão tinha para com Deus. Olha a responsabilidade de Abraão na aliança que Deus fez com ele. Deus disse: eu quero usar você e a sua família, os filhos que eu ainda vou te dar, para abençoar todas as famílias da terra, todas as nações do mundo. Deus, e como que isso vai acontecer? Abraão, é o seguinte: você vai andar comigo, você vai me obedecer, você vai viver uma vida comigo. A partir daí, o resto da Bíblia sempre vai chamar Abraão de amigo de Deus. Então nós podemos entender que Deus estava dizendo: eu quero que você seja o meu amigo, eu quero que você creia em mim, eu quero que você ande comigo. E o primeiro passo é deixar os seus parentes. E naquela época deixar parente não era algo fácil. Hoje para nós na modernidade talvez é algo fácil. Não, as pessoas da nossa sociedade, do tempo em que vivemos, não têm dificuldade em deixar a família e morar em outro lugar, em outro bairro, ou em outro país, ou em outra cidade. Mas na época, nos tempos antigos, era difícil a família se desintegrar. Então o que Deus estava pedindo para Abraão era algo difícil de fazer. Amém? Era algo difícil de fazer. Mas olha o que Deus está dizendo: Abraão, eu quero que você creia em mim a ponto de me obedecer, deixando a sua família e indo para um lugar que eu não vou te dar GPS para te falar onde é. À medida que você for caminhando é que eu vou te guiando. Então eu quero que você creia em mim e faça isso. E tem outra coisa, Abraão, além de andar comigo, eu quero que você ensine os seus filhos a também andar comigo. Na verdade, olha o imperativo que Deus usa: porque eu o escolhi para que ele mande, para que ele ordene os seus filhos a andar comigo. Ou seja, Abraão, eu estou te dando a responsabilidade de ensinar os seus futuros filhos, os filhos que eu ainda vou te dar, a caminhar comigo. Ensine eles a meu respeito. Apresente para eles quem eu sou. Amém? Você vai ensiná-los, você vai contar para eles quem eu sou, o Deus que está aqui fazendo aliança com você. Eu não vou me revelar a eles, você vai me apresentar para eles, você vai ensinar para eles a andar comigo como você tem andado. E essa é uma responsabilidade que eu estou te dando, para que eles também andem nos meus caminhos e através disso, através de você e eles andando comigo, eu possa cumprir na vida de vocês, da família de vocês e através de vocês, tudo que eu planejo fazer nesse mundo. Amém? Então vamos perceba a responsabilidade de Abraão. E o livro que eu li sobre culto em família, eu gostei da maneira como o autor diz. Ele diz assim: o culto em família é para nós, e aí eu lembrei de Abraão, uma feliz responsabilidade. Cultuar a Deus em família é uma responsabilidade que nós temos. Se de fato nós somos cristãos, se de fato nós cremos no Deus da Bíblia, então é nossa responsabilidade cultuar a Deus. Amém? É nossa responsabilidade. Porque se de fato eu creio no Deus da Bíblia, então eu preciso viver para a glória dele. Então eu preciso render a ele glória e louvor. Eu preciso então cantar hinos que o glorifiquem. Eu preciso viver para a glória dele, se de fato eu creio nisso. Amém? Então nós temos uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Mas não é uma responsabilidade pesarosa.
Amém? É isso que nós precisamos entender. E é isso que eu vou tentar me esforçar para que a gente possa entender nas próximas semanas. Não é uma responsabilidade pesarosa. Eu tenho certeza que se a gente conversar, você vai me dizer responsabilidade que você tem, que talvez você diz assim, Lucas, eu tenho essa responsabilidade, seja na sua família ou no seu emprego, no seu trabalho, mas você diz assim, nossa, mas é uma responsabilidade que dá uma dor de cabeça. Nossa, eu sou gerente do meu trabalho, eu vou falar com você, ser gerente, o retorno financeiro é bom, mas dor de cabeça. Ou então você diz assim, o meu patrão me dá a responsabilidade de tomar conta de tal coisa, e rapaz, não é fácil não. Ou seja, algumas responsabilidades que nós temos na vida, talvez às vezes a gente acha que é uma responsabilidade que às vezes é pesada, que a gente não faz com prazer, né? Tem dia que a gente vai trabalhar porque a gente tem que ser responsável na vida, mas se fosse trabalhar por dentro, não é assim? Mas a gente tem que ir, ou seja, às vezes naquele dia a gente faz porque a gente tem que ser responsável, mas não é com prazer. O culto em família não é uma responsabilidade pesarosa. A gente precisa entender que o culto em família, viver para a glória de Deus, cultuar a Deus, é uma feliz responsabilidade. Amém? Se de fato eu entendo, se de fato Abraão entendeu o Deus que estava se revelando a ele, se de fato Abraão entendeu o que Deus prometeu para ele então entendeu que a responsabilidade que ele tinha era uma feliz responsabilidade. Amém? Porque Deus, leia de novo na sua casa durante essa semana as promessas que Deus fez para Abraão. Eu queria que Deus aparecesse para mim e me prometesse o que ele prometeu para Abraão. Tornar o seu nome famoso, engrandecer o seu nome, te abençoar. Olha o que Deus prometeu. Todos que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Eu vou ser o seu protetor. Em algumas traduções diz, eu vou ser o seu escudo. Olha que promessa maravilhosa de Deus. Eu vou te proteger. Imagina o Deus, criador do universo, nos prometer isso. Então, perceba a grandiosidade do Deus que estava fazendo uma aliança com Abraão. É por isso que Abraão creu e entendeu que a responsabilidade que ele tinha era uma feliz responsabilidade. Abraão recebe uma feliz responsabilidade: ensinar e guiar os seus filhos e família nos caminhos do Deus que o escolheu e o chamou e prometeu fazer dele uma bênção. Abraão entendeu isso, que ele tinha que ensinar os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor. Lucas, Abraão cumpriu isso? Cumpriu. Nós lemos a Bíblia e vemos que de fato Abraão cumpriu isso. Abraão cumpre bem a sua responsabilidade. E deixa eu entrar num detalhe aqui que eu não vou ler os versículos, mas vou citar aqui. Em Gênesis 12, versículos 7 e 8, Gênesis 13, versículo 18, Gênesis 22, 9, depois eu posso mandar referência para vocês no WhatsApp, para vocês lerem em casa. A Bíblia diz que após fazer uma aliança com Deus, Abraão desenvolveu uma prática, uma atitude que era comum dos tempos antigos. Abraão, sempre que ele mudava, porque Abraão, como ele estava indo para uma terra onde Deus o estava levando, ele sempre estava mudando de lugar. Mas a Bíblia diz nesses versículos que eu mencionei, que toda vez que Abraão chegava num lugar e montava acampamento e decidia ficar ali por um tempo, a primeira atitude que Abraão tomava era construir um altar para Deus. Não é prática nos nossos tempos hoje construir altar de pedra para Deus, mas naquela época era. E a primeira atitude que Abraão tomava era construir um altar para Deus. Isso era uma atitude prática, porque na época de Abraão eles ofereciam sacrifícios de animais e tudo mais para Deus. Então Abraão era um homem que construía altar para Deus. E ele ensinou os seus filhos a importância desse altar. Lembra da história de quando Deus pediu para ele o filho dele, Isaac? Deus deu Isaac para ele, um tempo depois, o que Deus fez? Me dá o seu filho, Isaac. E você vê na história que em momento nenhum Isaac brigou com o pai dele. Por quê? Porque Abraão ensinou para ele a importância daquela atitude. E ele ensinou de tal maneira que mesmo Isaac, sabendo que naquele dia ele seria o sacrifício, ele não se rebelou com o pai dele. Amém? Por quê? Porque ele entendeu
a quem ele estava sendo oferecido como sacrifício. É algo que é meio pesado de falar para as pessoas hoje em dia, porque tem gente que acha um absurdo essas coisas. Mas você tem que entender, é preciso a gente crer e decidir se crê ou não na Bíblia. Amém? Por que eu estou mencionando esse altar? Porque era uma das principais atitudes e práticas que uma pessoa que tinha uma aliança com Deus fazia. Até povos de outras nações faziam isso. Pessoas que adoravam outros deuses também construíam altares. E por que eu estou mencionando isso? Porque, como a gente cantou na canção, no altar de adoração seja sempre exaltado. Hoje nós não precisamos construir altares de pedra. Mas, quando nós tomamos atitudes no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, em honra e glória a Deus, é um altar que nós estamos construindo. O maior altar hoje que nós podemos apresentar a Deus é o nosso coração. Nosso coração é o altar sobre o qual nós adoramos a Deus. Mas a partir do momento em que eu separo um tempo na minha agenda para reunir a minha família e naquele momento cultuar a Deus, o que eu estou levantando naquele momento? Um altar para Deus. Um altar para Deus. Quando eu digo Jesus é o Senhor dessa casa, Jesus é o Senhor e o Salvador dessa família, o que eu estou fazendo? Eu estou levantando um altar para Deus. E nós vemos isso na vida de agora. E detalhe, vou abrir Êxodo aqui, depois vocês veem na sua casa para não tomar bastante tempo. Lucas, como que nós podemos ter certeza de que Abraão ensinou os seus filhos e cumpriu a sua parte na responsabilidade? Por causa do livro de Êxodo. O livro de Êxodo? É o segundo, que eu estou achando. Êxodo. Olha o que diz o capítulo 4 de Êxodo. Versículo 13. Aqui é Deus se revelando a Moisés. Então, recapitulando a história, Abraão teve um filho chamado Isaac. E Abraão ensinou Isaac a andar nos caminhos de Deus. Tanto que, no capítulo 26 de Gênesis, quando Abraão já tinha morrido, Deus aparece para Isaac e diz assim para Isaac: eu sou o Deus do seu pai. E as mesmas promessas que Deus tinha feito para Abraão, Deus faz para Isaac. Na verdade, Deus não faz de novo, Deus só confirma as promessas. É como se Deus estivesse dizendo assim: Isaac, as promessas que eu fiz para o seu pai, eu vou cumprir na sua vida, porque você está andando nos caminhos do seu pai. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E o principal filho de Isaac, que anda nos caminhos de Deus, é o seu filho Jacó. E no capítulo 28 de Gênesis, Deus aparece para Jacó e faz as mesmas promessas para Jacó. E Deus aparece para Jacó dizendo: eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de teu pai Isaac, e eu sou agora o seu Deus. E Deus faz as mesmas promessas para Jacó. Jacó então tem 12 filhos. E esses 12 filhos de Jacó vão para o Egito num período de fome e ficam lá no Egito. É a história de Gênesis, final de Gênesis. E eles começam a se tornar numerosos no Egito, até que eles se tornam escravos, porque surge um faraó no Egito que não conhecia José, não conhecia o filho de Jacó, que ele tinha muita amizade, como o antigo faraó tinha amizade, então escraviza eles com medo deles se rebelarem contra os egípcios. E a nação de Israel, que são os descendentes de Abraão, se tornam escravos por 400 anos. Após 400 anos, Deus aparece para Moisés, que é a história de Êxodo, e Deus usa Moisés para libertar o povo, a família de Abraão, os descendentes de Abraão, da escravidão do Egito. E olha a maneira como Deus se revela para Moisés, no capítulo 4, versículo 13. Diz assim: aí Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: espera aí, eu acho que eu estou dando errado. O versículo 13. Identifiquei no versículo 13 então. Isso, é o capítulo 3. Não o capítulo 4. Diz assim, ó. Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Aí o que eu digo? Deus disse: eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados,
antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Lucas, o que você está querendo dizer com isso? Quando Deus, milhares de anos depois, se revelou a Moisés, e Moisés meio que na dúvida, meio que não querendo ir atender o chamado de Deus, ele diz assim: quando eu chegar lá no Egito e falar com o povo que o Deus me enviou, eles vão perguntar o nome desse Deus. O que eu digo para eles? Qual é o seu nome? E Deus diz assim: você vai dizer para eles o seguinte: o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó me enviou a vocês. E Deus diz assim: esse é o meu nome. Esse é um resumo que nós podemos ver de como que Abraão cumpriu bem o seu papel. Abraão ensinou Isaac, o seu filho, a andar nos caminhos de Deus, a ponto do seu filho Isaac ensinar os seus filhos, ou seja, os netos de Abraão também andaram nos caminhos de Deus. De tal maneira que milhares de anos, centenas de anos depois, quando Deus se revelou a Moisés, como que Deus apresentou o nome dele? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus da família de Abraão. Eu sou o Deus dos seus antepassados. E Deus diz assim: esse é o meu nome. É assim que vocês vão me conhecer. O que eu quero dizer com isso? Que Abraão cumpriu tão bem a sua feliz responsabilidade de ensinar os seus filhos a andar no caminho de Deus, que Deus passou a se chamar de o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nome que nós conhecemos até hoje. Até hoje. E eu creio que essa é a vontade de Deus. Deus quer ser o seu Deus. Jesus quer ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Mas também é a vontade dele que você ensine os seus filhos. Amém? Que você o apresente aos seus filhos. A ponto de daqui a pouco poderem dizer, o seu filho poder dizer: eu sirvo o Deus do meu pai. E futuramente os seus netos dizer: eu sirvo o Deus do meu avô e eu sirvo o Deus do meu pai. Como foi no caso de Abraão. Hebreus capítulo 11 vai dizer que tanto Abraão quanto Sara viveram pela fé. Viveram pela fé. Ou seja, Abraão e Sara, sua esposa, o casal, ensinaram os seus filhos a andar no caminho de Deus, a ponto dos seus filhos também ensinarem os filhos deles, ou seja, os seus netos. E o que nós podemos aprender até aqui? Deus sempre colocou a família no centro dos seus planos. Quando Deus criou todas as coisas, eu disse semana passada, Deus criou uma família, Deus criou um casamento, Deus instituiu um casamento, instituiu a família e disse: encham a terra. Em Gênesis 12 nós vemos de novo Deus restaurando o que o pecado estragou. E qual é o plano que Deus arma para restaurar o que o pecado destruiu? Para curar a terra amaldiçoada? Deus chama um casal, Abraão e Sara, e diz: eu vou dar filhos para você, vou abençoar a sua família, e através de você e sua família eu vou abençoar todas as famílias da terra. Deus sempre coloca a família no centro dos seus planos. É por isso que nós cristãos valorizamos e lutamos com unhas e dentes pela família, porque é a vontade de Deus, é o plano de Deus. Amém? Essa é a vontade de Deus. Segundo, a família não precisa ser perfeita. Que talvez a gente olhe e diz assim: Deus, tá, Lucas, Deus escolheu a família de Abraão, mas ele nunca queria escolher a minha. Deus usou a família de Abraão, mas não queria usar a minha, porque a minha, se eu te contar como que as coisas eram na minha família, irmão, lê a história de Abraão, lê a história de Isaac e de Jacó. Eu só estou falando das partes boas, mas a Bíblia nos conta os erros que Abraão cometeu, que Isaac cometeu e que Jacó cometeu. Ou seja, a família de Abraão não foi perfeita, assim como a minha e a sua não é. Mas para a gente ver como que quem faz é Deus, lembra disso? A gente só precisa crer. Mas quem faz é Deus. Deus pode se usar a nossa família, mesmo a nossa família sendo imperfeita. E isso é algo que conforta o meu coração. Deus não busca famílias perfeitas, pelo contrário, Ele busca e escolhe as imperfeitas, porque é assim que o nome dele vai ser exaltado. Porque se a minha família for perfeita e Deus usar a minha família, o que nós podemos achar? Deus usa a minha família porque a minha família é uma bênção, minha família não tem problema, né? Por isso que Deus escolheu a gente. E a gente se tornar orgulhoso. Mas quando a gente lembra que a nossa família é imperfeita e ainda assim Deus usa, não tem como a gente não dar glória a Deus. Amém? Então isso é algo que deve confortar o nosso coração. Por que eu estou dizendo isso também? Porque não vai ser fácil a gente resgatar a prática do culto em família. É algo que
A gente vai ter que mudar a nossa rotina, a gente vai ter que tomar atitudes práticas que a gente não está acostumado. A gente vai ter que quebrar esse paradigma de que culto é só no domingo, é só no salão. A gente vai ter que quebrar o paradigma de que para pregar, para ler a Bíblia, para explicar a Bíblia tem que ser o pastor, ou o padre, ou o diácono, ou o presbítero. Nós precisamos entender que Deus também pode usar eu, pai da minha família. E que na verdade, a responsabilidade maior de educar a nossa família, de ensinar a nossa família os caminhos de Deus, é de nós, pai e mãe. Amém? Pai e mãe. Então nós precisamos crer nisso. Lucas, mas eu não tenho acostumado, eu não tenho dom, irmão. Deus escolhe famílias imperfeitas. E Deus há de nos ajudar. Terceira coisa, nós também temos a mesma feliz responsabilidade. Eu já vou finalizar. Eu vou ler Gálatas capítulo 3, para a gente finalizar. Gálatas capítulo 3, versículo 7 primeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 7 e 9. Olha o que diz. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Versículo 9. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. O Novo Testamento diz que Abraão creu em Deus, por isso Deus o abençoou e cumpriu na vida dele o que Deus prometeu. E o Novo Testamento, o apóstolo Paulo está dizendo que todos aqueles que, assim como Abraão, creem em Deus, no Deus da Bíblia, creem no Senhor Jesus, eles são descendentes de Abraão. O Novo Testamento vai dizer que todos aqueles que creem no Deus da Bíblia também são filhos de Abraão, são chamados filhos da fé. Filhos de Abraão porque têm a mesma fé que Abraão tinha. São filhos de Abraão porque creem no mesmo Deus que Abraão cria. E olha o que o Novo Testamento está dizendo, que se nós crermos em Deus assim como Abraão creu, nós seremos abençoados assim como Abraão foi. Ou seja, nós podemos ter certeza que se nós cremos no Deus que Abraão creu, as mesmas bênçãos que Deus prometeu para Abraão, Deus promete a nós. Se eu devo crer em Deus como Abraão creu, então o mesmo que Deus prometeu para Abraão e o mesmo que Deus fez na vida de Abraão e da sua família, Deus há de fazer na nossa vida. E essa é uma excelente notícia para a gente. Da mesma forma como Deus usou a família de Abraão, Deus quer usar a nossa família. Da mesma forma que Deus deu a Abraão a feliz responsabilidade de ensinar os seus filhos, a sua família, a andar nos caminhos de Deus, Deus nos concede também a mesma feliz responsabilidade. Lucas, mas eu não sou o dono da minha casa, eu não sou o pai de família, eu não sou o chefe. Mas ainda assim, se você é aquele que crê, Deus há de usar a sua família. Amém? Se você está aqui e é um líder da sua casa, excelente, Deus vai usar você. Mas se você está aqui, mesmo você não sendo líder, mas se você é aquele que crê no Deus que Abraão creu, Deus vai usar você para guiar toda a sua família. Amém? Mas o melhor está no versículo 8 e no versículo 16. Hebreus capítulo 11, eu finalizo com isso. Hebreus capítulo 11 diz que Abraão e Sara viveram pela fé, porém não receberam a promessa que Deus havia feito para eles. E na primeira vez que a gente lê, a gente fica assim, peraí, como que Abraão e Sara viveu pela fé, mas não viu Deus cumprir o que Deus tinha prometido? Sendo que todas as bênçãos que a gente viu Deus prometer para Abraão, aconteceu. A Bíblia nos mostra o que aconteceu na vida dele. É porque a gente precisa entender duas coisas. Deus fez várias promessas para Abraão. Eu vou te abençoar, eu vou tornar você rico, eu vou te proteger, e Deus cumpriu essas coisas na vida dele. Mas Deus, a maior promessa que Deus fez para Abraão foi de que através do descendente dele, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Isso é o que Paulo vai nos ajudar a entender. Olha o capítulo 3 de Gálatas, versículo 8. Olha o que diz. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a
boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Versículo 16, no capítulo 3. Versículo 16. Pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez suas promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. Deixa eu te ajudar a entender. Quando Deus disse para Abraão assim: através do seu descendente, dos seus descendentes eu vou abençoar todas as famílias da terra, Paulo está dizendo assim: Deus não disse no plural descendentes, Deus disse no singular, do seu descendente. Deus estava se referindo a um descendente. E quem é esse descendente? Jesus Cristo. Se você ler Mateus capítulo 1, você vai ver que Jesus era descendente de Abraão. Leia Mateus capítulo 1 e leia também Lucas 1, você vai ver que Jesus era filho de Maria e José. José era filho de fulano, que era filho de ciclano, e vai voltando na genealogia, até dizer filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Jesus, o Salvador do mundo, aquele que nasceu há 2 mil anos atrás nesse planeta Terra, era descendente de Abraão. E quando Deus prometeu para Abraão, através do descendente dele, abençoar todas as famílias da terra, Deus já estava se referindo a Jesus. Em outras palavras, o que Deus prometeu para Abraão foi: vai nascer da sua família o Salvador do mundo. E através desse Salvador, eu vou mudar todas as coisas, eu vou abençoar todas as famílias da terra, eu vou restaurar tudo que o pecado amaldiçoou. E é por crer nisso que Abraão se tornou e andou com Deus. Hebreus diz que Abraão creu em Deus. Um dia nessa terra, isso está em João 8,56. Jesus conversando com os fariseus, Jesus disse assim: Abraão viu o meu dia e celebrou. Jesus mesmo disse que Abraão viu o dia dele. O que ele estava dizendo? É que de alguma forma Deus deu uma revelação para Abraão de que milhares de descendências depois Jesus iria nascer. Jesus, aquele que iria viver, morrer e ressuscitar para salvar todas as coisas. Ou seja, quando Abraão creu em Deus, Abraão de fato creu que da descendência dele iria nascer o Messias, o Salvador do mundo. E se mesmo, é por isso que Hebreus diz que Abraão morreu sem ver cumprir, ou seja, Abraão viu os Isaac e Jacó nascer, mas Abraão não viu os outros filhos. E Abraão não estava vivo quando Jesus nasceu, sendo descendente dele. Agora o que eu digo é: se Abraão, sem ter visto Jesus nessa terra, sem ter visto Jesus viver, morrer e ressuscitar por nós, viveu pela fé e cumpriu a sua feliz responsabilidade de ensinar os seus filhos o caminho de Deus, quão melhor nós podemos fazer isso? Nós que vivemos no ano 2020, após Jesus ter vindo nessa terra, após Jesus ter vivido nessa terra, após Jesus ter morrido na cruz para perdoar os pecados desde Gênesis capítulo 3. Nós vemos hoje, nós vivemos 2020 anos depois de Jesus ter vindo nessa terra, depois do descendente de Abraão ter nascido, o Salvador do mundo, o Senhor e o Salvador. Então, se Abraão tinha motivos para viver pela fé e andar com Deus, nós temos muito mais, porque nós vivemos 2020 anos depois dele de fato ter pisado nessa terra. Nós podemos ver pela história que o Filho de Deus encarnou na Virgem Maria, viveu, cresceu, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Nós pecadores, como diz o Salmo 14, como disse Deus no capítulo 8 de Gênesis, todos os povos só querem fazer o mal. Mas nós vemos pela história que Deus enviou um descendente de Abraão, Jesus Cristo, para viver e morrer, para nos perdoar por esses pecados. E Ele ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar a vida eterna pela sua graça, e para que pudéssemos garantir a vida eterna. E o que eu digo é: se Abraão, sem ter visto Jesus nascer, andou com Deus, nós temos um motivo muito maior, porque nós de fato temos a certeza de que Jesus de fato viveu nessa terra.
Nós podemos ver o filho que Abraão não viu. Nós vemos e temos a certeza que Abraão pela fé cria, que é o fato de Jesus ter vivido nessa terra, morrido e ressuscitado para perdoar os nossos pecados. Nós podemos anunciar então para os nossos filhos o verdadeiro Salvador do mundo. Abraão ensinou para os seus filhos a respeito de algo que iria acontecer. Nós ensinamos para os nossos filhos algo que nós já temos certeza que aconteceu no passado, que é o nosso Salvador ter vivido nessa terra. Amém? Por isso que nós temos a mesma feliz responsabilidade. Por isso que o culto em família é o que nós fazemos para não só exaltar e levantar um altar na nossa vida e na nossa família ao Salvador do mundo, como disse a canção, como também futuramente ensinar os nossos futuros filhos a respeito do Salvador do mundo, daquele que viveu, morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados, daquele que Deus enviou neste mundo para restaurar e consertar tudo que o pecado destruiu a partir de Gênesis capítulo 3. Amém? A partir de Gênesis capítulo 3. Então, o meu convite a você é que a gente possa assumir, assim como Abraão, essa feliz responsabilidade de ensinar para os nossos filhos a respeito do Salvador do mundo, Jesus Cristo. Amém? Ensinar os nossos filhos a adorar aquele que viveu por nós, aquele que morreu por nós, e aquele que ressuscitou por nós, e aquele que um dia vai voltar para nos levar para viver eternamente com Ele, para viver num mundo muito bom, na verdade melhor do que aquele que foi criado a primeira vez, daquele que Apocalipse termina dizendo que vai trazer a nova Jerusalém celestial, onde nós vamos viver eternamente com Deus. Que a gente possa assumir a feliz responsabilidade de ensinar para a nossa família a respeito do Salvador do mundo, do Messias do mundo, do verdadeiro Salvador do mundo. E que a gente possa viver com Jesus, viver para a glória de Jesus, amar Jesus, ensinar os nossos filhos a adorar o Senhor Jesus e a viver para a glória dele. E assim como Abraão, ver Deus cumprir na nossa vida tudo que ele fez cumprir na vida de Abraão. E eu tenho certeza que através disso Deus vai usar a minha família, a sua família, para abençoar todas as famílias da terra. É por isso que eu concordo com o pastor e eu quero que a gente sempre, que seja uma das frases que a gente mais repete aqui. O segredo para uma igreja saudável é uma família saudável. Amém? Então, se nós queremos como igreja pregar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas dessa cidade, que a gente comece então cultuando a esse mesmo Jesus na nossa casa. Porque quando a gente sair para anunciar o Evangelho para essa cidade, nós vamos anunciar um Salvador, que nós convivemos com Ele, que nós o exaltamos na nossa casa. Que ainda que tenha aqueles que não creem, ainda assim nós poderemos dizer como Josué: vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, o Senhor e o Salvador do mundo. Amém? Vamos orar? Te convido a colocar a mão no seu coração, então, nesse primeiro altar.